comigo, galera, tudo bom? Estamos de volta e que bom que você voltou. Sinal que você gostou um pouquinho, né? Gente, então, estamos de volta aqui e eu creio que você poderia estar assistindo qualquer outro podcast. Que bom que você escolheu aqui o nosso. Seja muito bem-vindo ao podcast da JNI, a JNI Região dos Lagos. Vai ser muito bom estar com você nesse momento. E esse mês, né, estamos falando sobre o Setembro Amarelo. E por conta disso, nós temos convidados muito especiais. É um casal muito abençoado, um casal de pastores. Eles são pais do Luca, de 11 anos, da Lara, de 7 anos. São casados há 15 anos e têm 12 anos de ministério. É um povo, gente, que já suou a camisa bastante, está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Então, com vocês, pastora Marcela, pastor Júnior, pastor Luiz Carlos Júnior. Muito bem-vindos. A gente está muito feliz aqui de estar com vocês, de poder hoje ouvir experiências e ouvir todo o conhecimento que vocês têm buscado, que vocês têm aprendido, e que hoje vão poder compartilhar aqui com a nossa JNI Região dos Lagos. Fala comigo. Fala galera da JNI, jovens, adultos e crianças, tudo junto e misturado. É uma alegria poder estar aqui, como a pastora Gi já nos apresentou. Eu me chamo Marcela, sou pastora, estou como pastora ali em Macaé, auxiliando meu esposo, o homem mais lindo do mundo. E sou mãe do Luca e da Lara. Tenho uma alegria muito grande de poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que nós já aprendemos e vivemos. Sou pedagoga por graduação. Tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia, psicopedagogia, também intervenção ABA. Também me profissionalizei em psicanálise, onde eu atendo desde a criança ao adulto, mas também tenho um público voltado a adolescentes, que é um dos meus público-alvo, que é a adolescência. Atendo as crianças ali mais como neuropsicopedagoga, e dando um suporte ali na aprendizagem. Sou professora, estou como professora ali no município de Macaé, trabalho na sala AE, sala de recursos, onde atendemos o público de deficientes e que tem transtornos, e tem sido uma experiência maravilhosa. E vamos embora, estamos aqui. Vamos embora, fala aí, pastor. Olá, meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Nazareno em Macaé, no bairro Aeroporto. Na verdade, é uma missão. E estamos ali já completando, praticamente completando 3 anos. No entanto, a missão tem 5 anos. Eu, como formação, sou professor de História, sou formado em História. Também possuo Teologia pela Faculdade Nazareno do Brasil, entre outras pós. E acredito que a gente está aqui para falar desse tema bem legal, um tema bem interessante. Eu acho que é um tema importante, né, para a Igreja Evangélica Brasileira, e em especial aqui também dentro da nossa realidade, da JNI, né, Região dos Lagos. Acredito que vai ser um bate-papo bem interessante, importante e produtivo. Com certeza. E eu tô vendo aqui que vocês estão aqui bonitinhos, par de jarro, de forma bem proposital, eu acredito. Né? Eu gostaria que vocês, agora que se apresentaram, apresentassem pra gente esse projeto que está estampado aí nessa camisa bonita. Mostra aí pra câmera ali, ó. Não perca a sua vida. O que é isso, gente? Então, o Não Perca a Sua Vida, ele nasceu no meu coração em Araraquara, São Paulo. Nós tínhamos já passado por Campinas, onde eu acabei de falar, estudamos, né, teologia, pastor e eu, fomos residentes na Faculdade Nazareno. Eu não falei da teologia, né? Eu sou pastora, mas teologia também. Não é só... Não foi alguém que jogou óleo nela, não. É importante. Então, de Campinas fomos para Araraquara. O Luca já havia nascido, nosso filho mais velho, e foi por volta ali do ano de 2013. Nós tínhamos um público adolescente na igreja, e eu já atuava como professor no estado, né? E também, um pouco mais para frente, passei a atuar como professor no município da cidade de Araraquara. E eu percebi que, tanto dentro da igreja quanto fora,
os jovens possuíam uma grande necessidade, primeiro, obviamente, de se reconectar com Cristo, até mesmo dentro da igreja ficava isso perceptível, mas principalmente o público jovem que estava fora desse contexto da igreja, até porque também, além da realidade que eu vivenciava dentro das escolas, a nossa igreja ficava dentro de uma comunidade. E por estar dentro de uma comunidade, a gente via aquilo que é bem natural, né? Pessoas envolvidas com tráfico, enfim. E esse projeto ele nasce no meu coração na intenção de, primeiramente, de trazer a realidade do reino para essas pessoas. Legal. E eu fui inspirado por Deus através de uma série de pregações do John Piper, que era não desperdice a sua vida, né? E a partir dessa realidade, né, que eu estava vivenciando, da necessidade dos jovens de se reconectarem com Cristo e dessa série de mensagens do John Piper, do não desperdice sua vida, Legal. então eu adaptei, né, na intenção de montar um projeto que pudesse tocar o coração desses jovens, chegar na realidade do dia a dia desses jovens, né, e trazê-los, obviamente, para e dar a oportunidade para eles de se reconectarem com Deus. Sendo que, com o passar do tempo, esse projeto ele foi ganhando novos contornos, né? E hoje a gente entende que não é só um projeto, mas é um movimento onde a gente busca não só focar na questão da espiritualidade, né? Mas a gente busca também promover e valorizar a integralidade, né, do ser, então não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto físico e também no aspecto que talvez seja o assunto mais específico que vamos falar aqui, que é o aspecto da alma, né? Então, esse eu não perca sua vida. Muito legal, gente, muito legal. Assim, é importante você que está assistindo a gente aqui entender que o objetivo desse podcast é trazer principalmente para a sua JNI local, para a sua igreja, para o seu pastor, para o seu ministério, né, para o seu ciclo, talvez ideias ou ferramentas que possam isso. ajudar. E o Não Perca a Sua Vida, embora a gente está falando aqui no nome de projeto, é além de um projeto, é uma ideia, é algo aplicável em Isso. Macaé e em qualquer lugar, né? Sim. Pelo que a gente está aqui conversando e entendendo. E, pastor, ou pastora, vocês, pensando assim nesse projeto, né? Que tipo de pessoas vocês buscam? Você falou, né? O que vocês viram, mas hoje quem vocês desejam alcançar, né? Qual é o alvo de vocês hoje? Como não perca a sua vida? Nosso público, ele desde o início sempre foi os jovens, né? Voltado mais para os jovens. Lógico que ele sempre vai se estender a todos aqueles que precisam, todos aqueles que têm ali a necessidade de se conectar ou se reconectar, né, com Deus. Mas hoje a gente tem uma visão muito mais voltada para os jovens, né? Quando a gente fala mais voltado, eu quero sempre que fique bem claro que ele não é só para os jovens, ele né? não é excludente, ele não né? ele Entendi. tem ali como uma prioridade, mas ele não é somente para os jovens. Mas é exatamente isso, de poder alcançar a juventude, tendo em vista tudo que, né, que a gente tem percebido, os aumentos das taxas e, né, dos índices de questões de saúde emocional, mental, enfim. E esse é exatamente o público que nós temos como prioridade, vamos dizer assim. E vocês têm algum índice, alguma Já alguma coisa que possa mostrar pra gente, assim, pra que a gente aqui, às vezes a gente vê muito campanha de Setembro Amarelo, é fitinha amarela para todo lado. Eu até gostaria de saber a história de Setembro Amarelo, né, que eu sei que vocês têm esse conhecimento, para que quem tivesse ali entendesse que não é simplesmente uma campanha, não é uma coisa que acontece uma vez no ano. Sim, né? sim, é muito importante a gente frisar isso, né? Falar sobre o Setembro Amarelo não significa que a gente fale do assunto somente em setembro, que a gente tem visto muitos rios, muitas postagens, meio que falando, Setembro Amarelo é todos os meses, né? Mas não significa que a gente está fazendo uma campanha só
em setembro. Como todas as datas no ano que tem dias específicos que fazem nos lembrar daquele assunto. Então, o Setembro Amarelo, ele nasceu ali com a morte de um rapaz de 17 anos chamado Mike M., em 1993, quando ele tirou sua própria vida. Os pais encontraram ele morto e ele tinha um Mustang, acho que De cor amarela. 68, e que ele achou e ele pintou, ele reformou, ele pintou esse Mustang de amarelo. E ele era muito conhecido por causa desse carro ali na cidade. E ele nunca demonstrou, os pais disseram que ele nunca tinha demonstrado nenhuma necessidade de apoio nessa área, de apoio emocional. Foi quando ele tirou sua própria vida, os pais encontraram, dizem que foi um período de 7 minutos que ele tinha acabado de tirar a sua própria vida, quando os pais encontraram. E no velório dele, os amigos se juntaram e fizeram bilhetinhos de cor amarela e distribuíram. Se você precisar, chame alguém, peça ajuda. E ali eles distribuíram para as pessoas que estavam no velório, né, ali no sepultamento. E quando foi em 2003, a OMS, juntamente com outra instituição, eles colocaram como dia 10 de setembro, instituíram o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Em 2013, chegou no Brasil por um psiquiatra e a ideia do Setembro Amarelo. Nós temos hoje esse mês, né, que é voltado para esse combate, essa prevenção ao suicídio. Assim, os dados que você falou, né, consta que entre 2019 a 2021 houve aí por ano, na verdade, né, de forma mundial, global, 700 mil pessoas tiraram sua vida, ou tiram sua vida por ano. Mas isso teve alguma coisa a ver com a pandemia? Por ser esse período? Sim, então, nesse período houve um aumento. Né? Houve o aumento do índice de suicídios. Porém, hoje, mundialmente falando, houve uma estagnação nesse número, porém, na América do Sul, no Brasil, há um índice crescente de números. E a maior faixa etária, o número, né, que tem mais suicídio, a faixa etária é de 15 a 29 anos. Por isso que há uma grande preocupação com os nossos jovens, porque nós precisamos olhar para isso, né, de forma mais cuidadosa. Mais próxima, né? Eu acho que a gente olha como se fosse uma coisa distante da gente, né? Como se, isso aí acontece, que a gente vê no Instagram, né? E às vezes é uma pessoa que está numa iminência ali que pode acontecer a qualquer momento, está perto, está do nosso lado, e a gente não sabe, né? É cerca de 14 mil por ano no Brasil, pessoas que tiram sua própria vida. Meu Deus. São cerca de 38 pessoas por dia. Mundialmente, né, essa taxa, né, que a gente falou, esse índice, nos leva a fazer cálculos, né, de 40 segundos. A cada 40 segundos alguém tira sua própria vida. E dizem que a cada 3 segundos alguém tenta algo contra a sua própria vida. Então, enquanto nós estamos aqui, já aconteceu suicídio, já aconteceu tentativas. Então, a gente tem esse número crescente, né? Enquanto no índice mundial tem diminuído, tem parado, mas no Brasil tem sido o contrário. Então, há uma preocupação, né? Preocupação com as estatísticas, preocupação com o governo, preocupação com a saúde. Há um nível de preocupação que a gente ainda não consegue enxergar de forma mais eficaz. E onde que a igreja, que entra a responsabilidade da igreja nisso? Porque às vezes a gente olha isso, eu acho que é uma questão de saúde pública. Sim. Também. Sim. Mas a igreja, talvez ela olhe ainda só como uma questão espiritual, né? Sim. Então, sobre essa questão, é bem, bem interessante sua pergunta. Por quê? Eu acho que tem alguns pontos que devem ser abordados a partir dessa sua pergunta. O primeiro ponto é que a igreja,
ela é óbvio que nós estamos falando de um aspecto espiritual, né, como igreja. Só que, antes de tudo, é importante lembrar que a igreja ela é uma instituição social, ok? Como o Durkheim fala, por exemplo, sobre as instituições sociais, assim como a família é uma instituição social, a escola é uma instituição social, a igreja ela também é uma instituição social. A igreja ela não está num local, ela não está fora do contexto da sociedade, ela está inclusa no contexto da sociedade. Logo, a igreja ela não pode se desconectar da realidade que faz parte do contexto também da vida daqueles que estão, que fazem parte de uma comunidade de fé. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que assim, há esse entendimento por muito, assim, esse equívoco, eu vou falar esse equívoco, de achar que a igreja é um ente a par da sociedade. Ela não é um ente a par da sociedade, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por muito tempo, e ainda hoje, as questões de saúde, né, da saúde mental, especificamente falando aqui sobre questões de depressão ou de transtorno de ansiedade, enfim, são assuntos que ainda são tabus dentro da igreja. Sim. Né? A própria questão da prevenção ao suicídio é algo que a igreja ainda não sabe tratar. E não sabe por muitos motivos. Um é esse, por achar que é uma instituição a par da sociedade, que ela trata de assuntos que não necessariamente têm a ver com a realidade integrativa do ser humano. Nós somos seres que somos compostos de corpo, alma e espírito, né? Então, quando a gente lê textos, por exemplo, em Tessalonicenses, está falando, por exemplo, exatamente do cuidado e do dever que temos que ter exatamente com o espírito, com a alma e com o corpo. Logo, eu acredito que tratar questões como esta, como resultado de pecado, resultado, por exemplo, de erros cometidos no passado, ou de questões de rebeldia, né? Ou de cunho espiritual, é fruto de um equívoco muito decorrente da falta de compreensão de que a igreja ela é uma instituição social e que, como instituição social, ela tem o dever de cuidar de todas as áreas da pessoa e não só de um aspecto da pessoa, já que essa pessoa ela é um ser criado por Deus. Sim. E como ser criado por Deus, ela tem que ser tratado em todos os seus aspectos e não em uma só da esfera que compõe a humanidade dessa pessoa. Então, eu penso que essa ignorância ou o fato da igreja não saber lidar é esse distanciamento que a igreja tem com as demandas das pessoas que fazem parte da sociedade. Isso é só um pouco do que eu acredito. Se fosse citar, eu acho que tem outros fatores que fazem a igreja não tratar esse assunto da forma como deve ser tratado. E abordado, né? Deve ser falado. Sim, sim. E a gente vê que um dos medos de não abordar é o medo de se entender. Porque quando eu não falo em algo, eu escondo o que está em mim. Então, você percebe que, às vezes, a liderança de algumas igrejas, né, é perceptível que não aborda de forma nenhuma, não quer, vira tabu. Mas logo depois você consegue perceber, ver, você consegue saber notícias que esteve, né, com um processo de depressão, com um processo de crise de ansiedade, um burnout. Então, você percebe, a gente começa a perceber que muitos dos casos é exatamente isso. Sim. Eu não abordo porque eu tenho medo de poder me conhecer, de colocar para fora quem eu sou. Então, nós precisamos quebrar isso, sabe? E isso não muda o fato que o problema está ali, só está sentado no banco, né? Sim, até porque para reconhecer que nós somos humanos, né? A liderança é humana, pastores são humanos. Uhum. Todos nós temos situações onde nós temos crises, né? Quem nunca teve uma crise de ansiedade? Quem nunca teve uma crise de preocupação? Quem nunca teve um cansaço
exaustivo, né? Quem nunca teve uma crise de tristeza? Dificilmente você encontrar um líder que nunca disse, eu não quero mais isso. Né? Por quê? Porque é um acúmulo de responsabilidade, né? Um acúmulo Frustrações. Exatamente. São muitos pontos. Quem nunca surtou, né? A palavra resumida, quem nunca teve um surto? Quem nunca, né? E assim, Gi, acho que outro detalhe também interessante, apesar de termos falado sobre esse fato da igreja se distanciar demasiadamente das demandas da sociedade, tem um outro detalhe que também é importante lembrar, falando propriamente agora dessa questão da igreja, né? Eu acredito também que existe uma pressão por parte também, principalmente dos membros da igreja, uma certa pressão por uma má compreensão também do que é o papel da igreja e que coloca um peso e uma carga excessiva na figura do pastor, no sentido de acreditar que o pastor ele deve dar conta de todas essas esferas. Eu estou falando, quando eu falo esfera, eu estou falando de espírito, alma e corpo. A gente falou que a igreja deve sim dar conta, mas quando eu falo de igreja, eu não estou falando da figura do pastor única e exclusivamente. Muito bom. Então, o pastor, ele tem sido visto como o cara que tem que dar conta de tudo. Ele tem que dar conta da administração da igreja, ele tem que dar conta de demandas emocionais, demandas espirituais, demandas físicas. E aí, deixa eu só te falar, vamos para polêmica, né? Que ele está falando que a igreja tem visto, né? Mas será que também os pastores eles não têm se apresentado dessa forma? Concordo. Sim, né? Tem criado uma Sim, casca, né? sim, Porque eu concordo. a gente conhece alguns, né? Alguns pastores que eles não conseguem tirar um final de semana para si. Mas por quê? Porque acham que realmente eles precisam estar ali, Sim. precisam, né, participar de todos os cultos, precisam estar ali vivendo aquilo exaustivamente. Seus filhos precisam estar impecáveis. Assim, né? E às uma vezes- demanda. E às vezes a igreja às vezes está vendo o pastor assim, mas porque também às vezes o pastor tem que se apresentar dessa forma. Sim. Então, criar ainda esse ato de mostrar, olha, né, vocês também precisam de tempo. Né? Nós, né, graças a Deus, e ele vai contar um pouquinho do que ele passou, mas nós aprendemos, tivemos que aprender a ter tempo para nós, porque senão nós estaríamos piores, né? Teria passado por coisas piores, né? Correto, eu acredito que sim, isso é muito devido ao fato do pastor se apresentar dessa maneira, mas acho que também é o espírito do tempo, né? Acredito assim, que a gente está vivendo um tempo, um momento, onde a igreja, em certo sentido, ela é como se fosse um grande shopping center. Então, Sim. as pessoas, elas acessam aquilo que elas precisam dentro da igreja, né? Então, se eu preciso de uma bênção, ela acessa essa necessidade. Se eu preciso de uma cura, ela acessa essa necessidade. E o pastor está ali como o grande gestor de todas essas demandas, né, dentro da igreja. Claro que, obviamente, né, muitos se apresentam dessa forma. Então, essa compreensão errada, que sim, passa por nós, líderes, e passa também pelo entendimento equivocado dos membros, faz com que haja um peso muito grande, seja causado por si mesmo ou pela compreensão equivocada da igreja, na figura do pastor. Então, assim, é por isso que a gente conversa muito sobre isso. A igreja ela precisa realmente funcionar como um corpo. Ela precisa funcionar como um corpo, onde cada um tem a sua função, onde todos nós recebemos dons específicos da parte de Deus, Certo. e dentre esses dons, certamente está o dom, por exemplo, daquele que cura. E quando fala do dom daquele que cura, né, a gente está falando daquele que cura não só do ponto de vista físico, como geralmente a gente se limita a ver o aspecto da cura. Sim, que é visível, né? Exatamente, mas em todos os seus âmbitos, inclusive no aspecto emocional. Então, portanto, quando eu falei igreja, a minha fala aqui em relação à questão do pastor em si,
é que quando eu disse que a igreja ela precisa ser participativa nesse processo, Sim. eu não quis exatamente falar que é o pastor da igreja que precisa. É a igreja Ela precisa como um chamar a corpo. A responsabilidade, igreja né? precisa ser acolhedora, a igreja precisa Essa assumir palavra. suas responsabilidades, Acolhimento. né? E desenvolver, e desempenhar os seus dons de forma que sirva a todos aqueles que têm as suas necessidades. Isso está ligado à sua pergunta Algo que quanto está ao muito papel da ligado igreja. a esse tabu, e eu gostaria até que você pudesse entrar no testemunho aí, no seu testemunho. Porque quando eu converso com pessoas que estão passando por esse processo, principalmente da depressão, eles se veem menos espirituais. Uhum. E isso eu vejo que é um grande tabu na igreja, né? Porque se ela revelar que ela está passando por isso, mas é porque ela não ora tanto, é porque ela não jejua, é porque essa pessoa, né, tem que algum buscar, tem pecado algum aí. pecado. Então ela prefere omitir isso do que Sim. ser julgada, né? Uhum. E aí eu gostaria que o senhor, como pastor, desse o seu testemunho para que as pessoas compreendessem que é muito além disso, né? Assim. Sim. Pastor tem depressão? Não é possível. Assim, seres Será? humanos estão suscetíveis à depressão. O pastor é um ser humano. E como ser humano, ele está suscetível. Ai, gente, decepcionamos o nosso público em casa. Vamos cortar esse podcast. Corta essa parte, gente, que pastor é ser humano. Isso, o pastor é um ser humano, gente. Ele não é um anjo, ele não é um super-homem, ele não é nada além do que um ser humano. E que bom que ele é um ser humano, porque é precioso ser humano, né? Então, isso é a beleza que foi dada por Deus a cada um de nós, ser humano, né? A tal ponto que Jesus se tornou humano, né? Enfim, mas aí seria papo para outra coisa. Mas, falando do meu testemunho especificamente, e deixando claro que sim, então o pastor está suscetível a isso, à depressão, eu passei por um processo de depressão que começou mais ou menos ali no ano de 2017. Às vezes é difícil precisar, porque existe uma diferença também de um estado momentâneo de tristeza, ok? Para um estado contínuo, permanente, legal saber essa e diferença. que aí sim se torna um transtorno depressivo. Entendi. Né? Então, assim, é interessante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas se sentem tristes, e é normal, faz parte, a tristeza ela é uma emoção importante dentro dentro do conjunto de emoções que nos compõem. Então a tristeza... É como a febre para o corpo, né? Ela é importante. É uma reação, né? Eu acabei de ser demitido. O meu time perdeu. Poxa, o Flamengo está aí com mais um cara machucado. Eu vou ficar triste, é claro, é óbvio. Não quer torcer pro Vasco? Brincadeira, hein? Não, aí seria depressivo, né? Mas, enfim... Tá legal isso aqui. Então, assim... Então, é difícil precisar, mas foi por volta ali mais ou menos no ano de 2017. E detalhar tudo seria difícil. Mas não que a igreja... Eu tenho um olhar diferente hoje, sabe, Gi? Assim, naquele momento, eu acho que quando a pessoa... Você já era pastor titular? Já era pastor titular da primeira igreja do Nazareno em Macaé, ali no bairro Miramar. Sim. Então, assim, as demandas que eu tinha, muitas das demandas que eu tinha, com outras questões de ordem neurológica, elas fizeram com que desencadeasse a depressão. Então, a depressão, ela tem fatores internos e ela tem fatores externos. Certo. Então, são muitas as causas que pode levar alguém à depressão. Mas houve sinais? Assim, você como esposa, pastora, você chegou a ver que estava errado, que tinha alguma coisa errada, assim, para você? Sim, assim, sim. Na verdade, ele está falando 2017, mas os sinais aconteceram lá em Araraquara ainda. Lá em São Paulo ainda. Lá em São Paulo. Eu estava grávida da Larinha.
quando ele realmente começou ali a ficar bem estranho, né? Ficou mais no canto dele, já ficou meio barbudo, continuou tomando banho, graças a Deus, Amém. né? Mas ele já ficou ali bem na dele, era bem introspectivo. Na verdade, ele já é um pouco, né? Esse já é o perfil. Já é característica. Mas ali eu já comecei a olhar diferente. Porém, assim, eu estava grávida, né? Então... A atenção devia ser sua, né? Sim, eu estava grávida, minha gravidez foi uma gravidez muito complicada, então era muito difícil pensar em qualquer outra coisa que viesse a ser uma depressão, algum transtorno, ou pedir ajuda. Mas tinha algo estranho. Tinha algo estranho, né? Tinha algo muito estranho. A mãe dele chegou aí lá, né, para visitar, para ajudar a ficar um pouquinho lá com a gente. E ela ali, ela já percebeu, né? Ela já tinha aquele filhozinho, mas veio mesmo a desencadear, né? Com isso, em 2017. Exatamente. Em 2017, eu acho que foi o ano realmente que assim, quem está enfrentando um quadro de transtorno depressivo, ele também não exatamente se dá conta que está num estágio depressivo, sim, ok? Enfim, mas a gente vai perceber depois que você é resgatado desse estágio. Quando você supera isso, né? E é bom depois a gente talvez abordar como pode ser vencido ou tratado, é só depois que você vai perceber, nossa, eu estava ali naquela situação, entende? Então foi por volta de 2017 e, assim, pensamentos suicida, por exemplo, rolaram e sem nenhum tipo hoje de vergonha de falar sobre isso, com o coração aberto, de verdade, porque até então eu tinha algum tipo de receio, exatamente porque como o público evangélico, ele vai receber uma fala dessa, entende? Então que de fato essa minha fala possa... mas ele tem 2 filhos, como que ele pensou nisso, exatamente, né? que essa fala possa alcançar o coração daqueles que sofrem de verdade. Sim. Então... E eu me via como alguém, sim, como, eu tô tendo esse tipo de pensamento porque eu não sou alguém que me dedico à vida espiritual, eu não me dedico àquilo que a gente chama as coisas de Deus, né? Rolava esse tipo de pensamento, né? Como se não fosse suficiente o que você você se vê numa situação onde tudo que você faz parece que não é suficiente. Porque você ora, não é suficiente, você busca, não é suficiente, você vai para a igreja, você prega, a igreja está caminhando, mas parece que, sabe, é uma tristeza que não tem muito como colocar em palavras. Sim, de fato só quem vivencia que pode falar. Enfim, mas como que aos poucos isso foi sendo superado? Foi sendo superado com o apoio da família, especialmente no caso da minha esposa. Os meus pais tiveram... Mas chegou, desculpa interromper, mas assim, chegou o momento em que você... Como que você entendeu que você precisava buscar ajuda? Porque eu acho que a primeira dificuldade da pessoa que está passando por isso é entender. Não dá mais para seguir sozinho, né? Eu preciso buscar ajuda, eu preciso falar disso. Muito bom. Então, foi no ano de 2018 que eu, se eu não me engano, foi no ano de 2018 que eu cheguei que eu parei, né? Eu percebi que eu estava com uma alta demanda de trabalho, que eu digo, que envolvia o meu trabalho e o trabalho que eu exercia como professor e o ministério que eu exercia como pastor, ok? Então, assim, quando eu percebi pelas falas da minha esposa, pelos olhares, especialmente do Luca, nesse momento que a Lara ainda era mais novinha, e as visitas, né, que os meus pais, né, estavam sempre ali, né, periodicamente vinham nos visitar e a minha mãe conversava muito comigo, enfim. Então, eu fui percebendo que realmente eu estava, assim, numa situação que a minha vida estava em risco e que a vida da minha família também poderia ser impactada pela situação que eu estava, ou até de alguma atitude que eu poderia ter. Então,
a primeira, foi assim que eu percebi, ok? Então, teve a participação direta da minha família, especialmente da minha esposa e dos meus pais nesse processo. E Tá? às vezes a pessoa que está assistindo assim não tem, a pessoa às vezes não tem uma família assim atenta, Por- até porque você tem uma mãe e uma esposa da área, né? Exatamente. Mas assim, às vezes não tem uma família, mas tem um amigo, Aí a gente né? volta à questão da importância da igreja participar Da desse igreja, processo. sim. A igreja, ela precisa ser uma comunidade de fé, uma família, onde essa pessoa vai ser acolhida, ok? Porque se não fossem eles, eu não sei se eu teria conseguido superar. E foi muito legal essa parte, né? Porque, assim, a minha gravidez foi uma gravidez muito difícil, né? Quando nós chegamos aqui, nós também tivemos uma demanda muito difícil, né? Nós tínhamos 30 anos, né? Sim. Novinhos. Pegamos uma demanda bem complicada. E aí eu tive a Lara, um processo muito complicado do parto dela. Eu voltei, quase realmente fiquei sem andar, porque o líquido foi para a medula. Eu não sustentava a cabeça. Foi assim, foi algo... eu não esqueci o nomezinho que fala. Mas eu estava em um processo bem complicado. E só hoje, estando na área, que eu percebi, gente, eu estava em depressão pós-parto e eu não sabia. Por quê? Eu não tinha uma rede de apoio. Nós não tínhamos uma rede de apoio, né? De família próxima e tudo. Então, era tudo muito corrido. E quando ele assumiu, né, para si que realmente estava nesse processo, eu malucamente, né, que fala assim, que hoje eu não faria o que eu fiz, não faria mesmo, e eu vou dizer por que eu não faria, eu assumi a igreja nesse período, né? Então, eu falo que malucamente porque foi muito doloroso para mim. O período em que o pastor parou, O né? período que ele parou, eu assumi a igreja. Mas que bom que nós tínhamos uma junta que realmente se juntava, né? Para quem não sabe, quem não é nazareno, a junta é a liderança da igreja. E eles deram muito apoio, né? Só que, lógico, no meio da igreja também houveram pessoas que perguntavam: ué, mas ele não está indo para nenhuma outra igreja? Ele vai ficar sem ir para a igreja? E os domingos ele está em casa? Eu tive que enfrentar gabinetes, né, com pessoas que não entendiam a situação. Mas ele tem que vir, o pastor tem que estar... Como assim? Né? Então, foi um período onde eu tive que me levantar 2 vezes, né? Ficar em pé 2 vezes, né? Para ele, em casa, a família, as crianças, a Lara tinha 2 anos na época, e aí, ainda levar a igreja, não deixar a igreja parar, né? Então, a igreja, ela abraçou, na maioria, lógico, tiveram pessoas que criticaram, falaram, outros saíram da igreja, né? Assim, se o pastor não tem condições de estar à frente, então não tem que ter mais nada. E, assim, me deixaram na mão mesmo, assim, né? Mas a grande maioria que estava ali e que hoje, né, fazem parte ali da igreja, eles realmente deram a mão. Foi algo assim muito bom para mim, porque eu consegui caminhar. Mas hoje eu não faria de novo. Por que eu não faria? Porque é muito pesado. Sim. É muito pesado. É algo assim que literalmente só quem passou sabe. Então, ter o seu esposo em depressão e assumir uma igreja é algo assim muito, muito pesado para mim. Eu não faria de novo. Se caso viesse a acontecer ele, meu filho, e tivesse que se ausentar, eu me ausentaria junto. Eu cuidaria só da minha família. Entendeu? Porque realmente é algo muito doloroso para mim. Acaba atingindo a família toda, tá? Sim, sendo envolvida, e né? nesse período a gente recebia pessoas, aí tinha que dar atenção às pessoas, né? Cuidar de igreja já não é tão fácil, né? Ainda mais com uma demanda dessa. Mas, resumindo, foi, então, assim, o tripé que foi importante nesse caso foi o acolhimento da família, o apoio da família, o incentivo da família, essa proximidade, né? Ou seja, eles estavam ali, a minha esposa e os meus pais, como eu disse, que também foram muito importantes nesse processo,
eles não me abandonaram, né? Não me largaram, não me julgaram, não me condenaram, né? Então isso foi muito importante. Eu nunca me senti julgado, nunca me senti assim apontado por eles, pelo contrário. Outro ponto importante foi a busca por tratamento. Então, a partir disso, quando eu comecei a ter consciência... Tratamento médico, exatamente. Não foi, não foi na vigília do fulano, isso. Na campanha das 7 semanas. 7 semanas, não foi nada disso. Foi tratamento médico. É claro isso. Então, eu fui procurar neurologista, psiquiatra, ok? Intervenções de medicamentos, né? Então, isso tudo também foi me tirando dessa situação. Além do fato, como eu acabei de dizer, que houve uma diminuição da carga de trabalho, de compromissos, né? Então, isso também ajudou muito. E, por último, foi também uma experiência que eu tive com Deus e que isso também deve ser colocado em pauta. Sim. Porque nós somos seres espirituais antes de qualquer coisa. Então, foi uma experiência assim, muito pessoal com Deus durante a pandemia. E a pandemia tinha acabado de acontecer como é que é? O fechamento de todas as coisas? Eu esqueci o termo em inglês. Lockdown. Tinha acabado de acontecer em março, o lockdown. Decretado. Lockdown, isso. Né? E ali, exatamente ali, mais na segunda quinzena de março, eu tive um momento assim místico com Deus, no quarto dos nossos filhos, né? Eu já tinha proposto no meu coração de que aquela noite seria uma noite diferente para mim. Então eu levei o Luca e a Lara para dormirem no nosso quarto, e ali naquele dia foi um dia onde eu me senti plenificado pelo Espírito Santo mais uma vez, a fim de que eu pudesse ter as ferramentas e a presença dele para que eu pudesse vencer, né, dia após dia, aquela situação que eu estava. Então, assim, esses 3 fatores foram muito importantes. A família, a busca por tratamento médico especializado, né, e uma experiência minha única dentro dessa situação com Deus. Então, isso foi o que me tirou e é o que me mantém, né, dentro desse processo de cura. Graças a Deus. Eu já ouvi assim, de jovem falando assim, eu não aceito tomar medicação, eu não aceito, Deus vai me curar. Né? E foi um processo em que o próprio espírito teve que convencer essa pessoa de tomar a medicação. Eu imagino que é isso, porque como não é uma doença, né? Mas assim, é que nem assim, eu sou asmática, e eu gostei que o Dr. Johnny, sem fazer propaganda de outro podcast, Dr. Johnny do Dizescope, ele comparou a asma. E eu achei muito interessante essa comparação dele, porque assim, eu sou asmática. Meu sonho é que o Senhor cure a minha asma, né? Ele ainda não curou, mas eu não sou besta de deixar de tomar a minha bombinha de cada dia, porque só Deus sabe o sufoco que eu passo quando eu não tomo a minha bombinha. E assim, é mais compreensível para as pessoas me verem tomar a bombinha. Nunca fui julgada de ninguém falar assim, nossa, você toma bombinha, por que Deus não cura sua asma? Né? Sim. E assim, infelizmente, com a depressão não acontece assim, né? Talvez alguém pode até se escandalizar ver você tomar uma medicação, mas você não pode abrir mão dela, até que o Senhor pode fazer a obra, o Senhor pode fazer um milagre. Sim, né? Mas sim. a medicação, eu acredito Agora que é importante deixar claro que a depressão é uma doença. Então, Ela é uma por isso que eu comparei com a asma. É isso. Entendeu? Isso, porque ela é aceita, a asma é aceita, por isso que eu estou usando aqui. A asma é aceita como uma doença e as pessoas super aderem. O fato de eu ter fé, de eu ser uma pastora e usar uma bombinha todo dia para ter fôlego e sobreviver. Mas às vezes não aderem à ideia, né, de tomar uma medicação diária para poder sair de um outro sufoco. Sim. Que eu acredito que seja sufocante tanto quanto, né? Só que Sim. na alma. O tabu da medicação é algo que está em vários âmbitos das pessoas, do ser humano, né? Porque
Eu sempre faço a seguinte pergunta. Você toma dipirona quando tá com dor de cabeça? Que bom, né? Para passar a dor de cabeça. E por que você não aceita tomar uma medicação para melhorar o seu sono, a sua ansiedade, a sua agitação? Então, assim, por Perfeito, que pastor. que nós não aceitamos tomar medicação? Por que nós vamos ao médico? Por que a gente sente uma dor na coluna, a gente está com dor renal, a gente está com dor no estômago, a gente vai lá, a gente vai tomar uma medicação. Mas por quê? Porque cargas d'água o ser humano ainda, em 2024, não consegue olhar para as medicações que foram estudadas, que estão aí para ajudar. Sim. Por que você toma remédio para depressão, quando está em depressão? Porque a depressão, ela causa vários danos. E um dos danos é a perturbação do sono, é a agitação, é a ansiedade. Então, nós temos muitas demandas quando uma pessoa tem depressão. Então, nós precisamos utilizar das medicações para que a gente possa nos regular. É igual tomar dipirona. Por que toma dipirona, então? Não toma dipirona. Se você reclama que você não consegue tomar a medicação Você que não o tem fé. psiquiatra, você não vai mais tomar dipirona também. É. Porque se não serve para uma coisa, vai servir para outra. Deixa eu Sabe? ver. E assim, é incrível como essa questão da medicação, ela rodeia muitos. Como eu falei, eu sou professora em uma sala com crianças, né, com transtornos, crianças especiais. E é incrível como os pais também não conseguem permitir que as crianças que precisam, que os médicos eles transcrevem, né, a medicação, eles também ainda têm isso, de não tomar a medicação. Né? Então, gente, o profissional, ele passa a medicação, ele transcreve a medicação, mas ele também vai transcrever quando você vai desmamar naquela medicação. Não vai ser para sempre. Né? Assim, vai ter um período na sua vida que a gente crê em nome de Jesus, amém, que vai diminuir, as coisas também vão mudar. Né? Então, é importante a gente saber disso, né? Sim. É importante também entender que, por exemplo, a dipirona, ela é uma plantinha, né? Que aí ela é sintetizada e transformada em comprimido ou então em gotas. Aquela plantinha quem fez foi Deus. Ok? O homem, ele... Assim como. Exatamente. Vai ter um montão de crente que tomar dipirona, falando em plantinha. Não. A pastora está falindo os laboratórios de dipirona. Exatamente. Então, assim, por que Deus faria uma planta medicinal, sendo ele Deus todo-poderoso e que poderia, então, curar as pessoas a qualquer momento? Se ele fez o recurso, por exemplo, da flora, onde determinadas plantas elas têm esse aspecto medicinal, era exatamente para que as pessoas, por meio, então, dessa ferramenta criada por Deus, esse instrumento criado por Deus, da própria botânica, pudessem, então, ingerir, né, e serem curadas ali dos males que físicos ou de qualquer ordem. O que eu estou querendo dizer é que, na verdade, o ser humano, né, dotado de inteligência, de Deus aí, né? de inteligência que Deus não fez da dipirona graça, só para crente, né? inteligência e da graça de Deus, ele só sintetizou isso, Sim. né, através de um laboratório e disponibilizado nas farmácias. Então é só isso, gente. Ele manipulou isso e não tão assim. Da mesma forma, a gente tem que pensar então que se Deus disponibiliza através da flora, através da botânica, tudo aquilo que é feito também pelo homem é um meio da graça de Deus e que deve ser sim aproveitado, né, por todos nós quando temos qualquer tipo de demanda. Muito legal. Gente, a gente vai caminhar para o final mas antes eu queria... aqui o pastor falou de um tripé super importante, né, para vencer. Como vencer? Não são os 7 passos de como vencer, mas é um tripé super importante para que você consiga sair, que não vai ser de uma hora para outra, né? De mas forma que nenhuma. É o que vai te ajudar a sair. E aí eu queria que vocês pudessem nos ajudar, a gente que está de fora, de que maneira que a gente consegue
ajudar, dar apoio a essas pessoas que estão, né? A pastora que já esteve nessa posição, o senhor que sabe o que te ajudou, o que funcionou, o que, de que maneira a gente pode ajudar? Eu vi um psiquiatra falando que assim, você notou que uma pessoa tá 2 semanas estranho, Sim, tá diferente, então aquilo dali já passou do período aceitável, né? sim, sim, Então, se passou de 2 semanas, o que você pode fazer? sim. Porque é o que o pastor disse, às vezes a pessoa não aceita isso, não é depressão não, né? Eu acho legal a gente, antes de falar sobre essa questão de como, né, ajudar, acho que é importante a gente frisar alguns pontos de como a gente reconhecer ali o que está acontecendo. Sim. Porque a anamnese, realmente, ela é feita, a gente já pergunta, tem quanto tempo? Se ela falar, 1 semana, aí a gente pede, né, vai voltar na próxima, a gente vê se continua os sintomas. Mas se ela fala que é mais de 2 semanas, aí sim, a gente começa, né, acende a luzinha vermelha. Mas eu queria só frisar aqui a questão mesmo dos sintomas, principalmente nos jovens. A nossa alerta que hoje, né, nós temos aí o dado, né, um índice de 15 a 29 anos, né, é a quarta causa de morte no Brasil. Meu Deus. É a quarta O causa. suicídio, né? O suicídio. E lembrando que o suicídio, ele é uma consequência direta de um transtorno depressivo, né? Exatamente. Então, tem muitos sintomas que eles podem englobar ali, levar ao suicídio, né? Então, eu queria só, assim, trazer um alerta, né, para nós adultos, que às vezes a gente acha que jovem é cheio de bobeira, né? Que adolescentes são os aborrecentes e que, tá ali no canto, porque adolescente é estranho mesmo, tá ali no canto isolado. Não, a gente precisa olhar com um olhar diferenciado de amor para cada um desses jovens. Nós precisamos nos preocupar com os sintomas, com a aparência, né? Nós precisamos realmente nos preocupar com como que ele está se apresentando ali. É um jovem que é muito calado? Então, vamos investigar por que está calado, por que está tão calado. É um jovem que tem sempre o olhar para baixo? É um jovem que não consegue ficar muito tempo no meio social, não tem muitos amigos. É um jovem que está muito no quarto. Mães e pais, por favor, prestem bastante atenção. Jovens que ficam muito tempo no quarto, jovens que ficam muito tempo com a internet, jovens que ficam muito tempo gente, a Isolado tela do convívio social. A automutilação, né? Que às vezes os pais não reparam, né? Não reparamos que que eles estão sempre com blusas de manga comprida, que eles sempre estão ali com calça, né, um boné, os cabelos para frente, que às vezes é o rosto. Então, assim, nós precisamos nos alertar para isso, sabe? Líderes, né, de igreja, líderes de jovens, vamos começar a prestar bastante atenção nos nossos jovens com um olhar mesmo de investigação. De dizer assim, nossa, será que, né, eu preciso olhar, eu preciso saber se aqueles jovens está no meio social, está tendo convívio, não está isolado. Então, eu preciso ter esse olhar, né? Então, é importante a gente perceber isso, né? Como que acontece os sintomas, o que vai ocorrendo com eles para que a gente consiga chegar e perceber uma ajuda ali, né? Eu sei que está um pouquinho fora da sua pergunta, mas só dentro, não, gente, pelo só amor dentro de Deus, daquilo super à vontade. dentro do que ela está falando aqui, É só um condutor. dentro do que ela falou, tem algo que é bem importante ser dito, esse conflito geracional, né? Dentro desse conflito geracional, a gente ouve muitas frases como: na minha época não existia isso, ou na minha época isso Muito era bom, tratado muito dessa bom, forma, isso. ou com determinado tipo de punição, determinado tipo de castigo. Certo. Na época deles também não tinha celular, mas eles usam hoje. Entende? O que eu estou querendo dizer é assim, é interessante que aquilo que é conveniente a gente e que existe hoje, a gente utiliza. Mas aquilo que a gente não sabe lidar, porque a gente, na verdade, não aprendeu a lidar,
Sim. Aí a gente simplesmente só cria mecanismos de defesa dentro de narrativas. Uma delas é essa que, na minha época, né, a gente não fazia tal coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases, porque, assim, hoje, o conhecimento ele tem se expandido. Só que é importante entender que determinadas enfermidades que existem hoje, elas já existiam há muito tempo. O que também é um erro, então, a pessoa falar que na minha época não existia. Já existia, mas talvez não existia com a denominação ou com a nomenclatura que existe hoje. Certo. Existia com uma outra nomenclatura. Eu tenho certeza que dentro do nosso público aqui, muitos conhecem, por exemplo, Spurgeon, que é chamado o príncipe dos pregadores. E ele passou boa parte da vida dele travando uma batalha contra a depressão. Inclusive, existem livros, né, material que pode ser lido exatamente... Foi o suco, né? Exatamente. Produzido do Exatamente. sofrimento dele. Né? Então, é um alerta aqui aos pais também acerca disso, né? O que a pastora falou aqui são sinais a partir de comportamentos que esse adolescente está evidenciando. É claro que a gente também não pode estereotipar. Então se ele está sempre com capuz, se ele está sempre fora do convívio social, lembrando que existem questões neurobiológicas, neurológicas, existem outros tipos de transtornos que pode fazer com que aquele adolescente tenha determinado perfil e que não necessariamente ele esteja num quadro depressivo. Sim. Existe isso também. Aí entra algo que, dentro disso, eu quero pontuar. É o seguinte, ao invés de caracterizar, julgar ou tratar aquele adolescente dentro de um tipo de padrão que você aprendeu, ou que, na verdade, você não sabe tratar e você simplesmente cria justificativas para não trabalhar, dizendo, por exemplo, que na minha época não tinha, e que isso se cura com chinelada ou alguma coisa assim, procure especialistas para trabalhar com aquele adolescente, com aquele jovem. Ou consigo mesmo. Estamos falando também com adultos aqui e que talvez estejam vivenciando isso e que podem se sentir culpados por estar numa situação como essa, por estar fazendo parte, por exemplo, de uma igreja e às vezes não falam exatamente porque correm o risco, acham que correm o risco de serem julgados e muitas das vezes, sim, podem ser julgados. Então, de qualquer forma, a primeira coisa é procure profissionais especializados. Vá num psicólogo, vá num psicanalista, vá num psiquiatra, vá num neurologista, profissionais da mente, profissionais da área que poderão ajudar essa pessoa. Quebre todo o tabu. Entenda o seguinte, se nós não cuidarmos, é nosso dever, a Bíblia fala sobre isso, é nosso dever cuidar do espírito. O texto em Tessalonicenses, eu faço questão só de abrir, pastora, rapidinho, só para ficar claro, 1 Tessalonicenses 5:13. Sim. Eu sei que o tempo está contra nós, mas aqui, 1 Tessalonicenses 5:4. Deixa eu ver aqui rapidinho, direitinho. 1 Tessalonicenses 5:23. Está aqui, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Olha só, integralmente, de forma plena. Sim. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto está nos chamando a atenção de que é nosso dever apresentar espírito, alma e corpo irrepreensível no dia de Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer é que não importa se você vai ser julgado, não importa se a sua liderança vai dizer que é demônio, capeta, pecado, ou seja lá o que for, é seu dever cuidar do seu espírito, da alma e do corpo. Não é dever e responsabilidade do outro. Então, não faça disso também uma justificativa de que talvez a igreja não esteja preparada, de que o pastor não sabe lidar, para que então você crie uma situação também de vítima e se coloque numa
numa situação onde eu não fui amparada porque a minha igreja não tem competência, meu pastor não teve competência. É nosso dever. Então, independente se a sua igreja está preparada ou não, e independente se vão te julgar ou não, Sim. faça por você. Faça por você e faça pelo mandamento bíblico que diz que nós devemos nos apresentar irrepreensível integralmente ao Senhor. Então, procure ajuda especializada, é muito importante. E no caso da igreja, né, falando dentro do que você perguntou, é importante esse espaço aqui que você está nos dando, é importante para falar com a igreja e com a liderança da igreja, que a igreja precisa... Lembre-se, eu estou falando igreja, eu citei lá no início, que eu não estou falando aqui, o pastor. É claro que o pastor, como líder da igreja, nesse caso, ele tem que incentivar isso, ok? Ele tem que promover essa possibilidade. É interessante ter pessoas dentro da igreja que tenham esse arquétipo de cura, esse dom dado por Deus de cura, para se especializar dentro, então, do corpo de Cristo, já que todos os dons foram dados por Deus para quê? Para servir o corpo. Então, a igreja se preocupando também com essa área e formando pessoas, e aqui eu quero dizer outro detalhe, formando pessoas onde a igreja pode literalmente também financiar a formação dessa pessoa e incentivar. Porque é outro detalhe importante, porque muitas das vezes a igreja só se preocupa em formar missionários e pastores. Quando, na verdade, a igreja deveria estar ampliando a visão e o entendimento dos jovens e daqueles que já estão numa fase adulta, para que essas pessoas possam encontrar o dom que Deus deu a elas, Sim. até, se for necessário, fazer uma transição de carreira, que talvez seria um outro assunto muito importante, na intenção de servir ao corpo dentro daquilo que Deus deu de dom para aquela pessoa. Então, pastores são ótimos, missionários são ótimos, mas se houvesse só pastores e missionários... Ministro de louvor, que todo mundo quer. Ministros de louvor, exatamente. Então, assim, está na hora da gente pensar como Cristo vê. Eu não estou falando de pensar de forma ampliada, não. Porque, às vezes, quando a gente fala de pensar de forma ampliada, a gente pode pensar a partir de uma perspectiva também humana. Certo. Mas é olhar como Cristo vê. E Cristo nos vê de uma forma integral. Certo. Porque não foi isso que lá em Gênesis capítulo 2 está dizendo? Que do pó ele fez um homem, soprou em suas narinas o espírito, e então o homem se tornou alma vivente. Da fusão do corpo com o espírito, surge a alma. Então, nós somos seres tricotômicos porque Deus nos fez tricotômicos. E tudo que Deus fez é bom. E se é bom, deve ser apresentado de forma irrepreensível e cuidado por cada um de nós. A igreja precisa levantar cada um na sua identidade, na sua capacidade, naquilo que eles querem, que eles se veem, porque é exatamente isso. Estamos chamando jovens para missões, só para missões, só para missões, só para missões, mas é para missões o quê? O que você vai fazer lá em missões, né? O que você vai poder estar fazendo dentro disso? Então, capacitar, ajudar a capacitar, para que eles possam realmente exercer ali o que eles realmente foram chamados. E aí eu quero já me encaminhar aqui para a minha fala final e dizer o seguinte: prestem atenção em alguns pontos. Mudança de comportamento. Se você perceber que aquele adolescente, jovem, seu pai, sua mãe, seu filho, seja lá quem for, ele mudou de comportamento, é um alerta. Era sempre sorria, mas agora está triste. Né? Tem alguma coisa estranha. Mudou o comportamento, sempre estava no meio, agora não está mais. Outra questão é expressões verbais. Falas que parecem que não fazem sentido. Tipo, para que eu vivo? Para que eu estou vivo? Por que eu tenho que viver? Era melhor que eu não estivesse aqui. São ideações suicidas. São frases que levam o pensamento a literalmente tirar sua própria vida. Então, nós precisamos ter esse feeling, sabe? De poder prestar atenção em frases que parece que não tem nada a ver, mas que, no fundo, tem muito a ver. Tem muito a ver. Outra questão também é o comportamento autodestrutivo, né? Comportamentos arriscados. Você vê aquele jovem, aquela pessoa que está querendo sempre se aventurar em alguma coisa, já dirige feito um maluco, tá aumentando a velocidade no trânsito, ou que foi para as drogas, ou que foi para o álcool. Então, há uma preocupação.
Exatamente. Há uma preocupação. Ela está se matando aos poucos. Exatamente. Ela não tem coragem ainda de tirar sua própria vida, mas Certo. ela está procurando de alguma forma que seja tirada a vida dela. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que quando aquela pessoa ela causa o suicídio ou pensa no suicídio, ela não está pensando em tirar a sua própria vida no sentido da sua existência, mas ela quer tirar de dentro de si aquilo que está perturbando ela, que ela não está aguentando. Então, ela não quer tirar a vida em si, mas ela quer tirar a dor que ela está sentindo. Então, o julgamento, né, que ainda é feito quanto a isso. E como que a gente consegue ajudar? Vou falar um pouquinho para a gente finalizar. Primeiro, escute. Escute mais do que fale. Eu digo que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Outra coisa, peça ajuda. Peça ajuda. Grite por socorro. Esteja sempre ao lado das pessoas. Estejam sempre disponíveis para essa pessoa. Percebeu? Procura um profissional. Se você não consegue chegar até essa pessoa, chame um profissional, leve, vai com ela, marca uma consulta, chama um colega, senta, bate um papo, conversa, mas não deixa sozinho, não deixa para depois. Esse é algo importante. E eu quero finalizar aqui só deixando um salmo, que é o Salmo 116, que ali diz, é um salmo que humano daquela época lá, na Bíblia, já dizia assim... Poderíamos falar tanto sobre muita de vários coisa. personagens. Tem que fazer podcast 2. Pois isso que eu tava pensando aqui, tem que ter uma parte 2. Tem que ter a parte 2. Porque eu queria deixar uma literatura bem legal. legal. A Bíblia, né, aborda tem sobre muita isso. coisa. Muita coisa, mas eu quero deixar só Vai ter esse a parte salmo. B, né, pastor Maurício? Que diz assim, olha, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. E olha que máximo para esse tema. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Imagina a angústia, a dor que Davi estava sentindo. Olha que loucura, que loucura. Fiquei aflito e triste, mas há uma esperança. Há uma esperança, porque ele aqui, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. E ele diz aqui, pois livrar-te da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E ele diz que ele andará na presença do Senhor para sempre. Então, aquele povo já lá atrás, antes de Jesus, eles já passavam por angústias do inferno. Mais do que isso, né? O Espírito Santo lá atrás, ele já via essa dor, né? Sim. Nós somos humanos. Sim. Peça ajuda, grite por socorro, mas não fique sozinho. A gente pode fazer uma oração, então, por essa pessoa que está passando por isso, ou por uma família que está com alguém e não está sabendo lidar. Eu creio que o maior instrutor é o Espírito Santo. Ele vai saber, sim. Como fez na vida do pastor, né? O pastor Luiz, ele capacitou ali a sua família, a junta da igreja, a igreja em si, e hoje nós temos aqui alguém para testemunhar isso, uma família, né, que celebra a vida do pai. Sim. E glória a Deus por isso. O senhor pode estar fazendo essa oração, claro. E claro, suas considerações finais também. Sim, o Não Perca Sua Vida, ele é uma ferramenta que está disponível às igrejas. Qual o Instagram? @Não Perca Sua Vida, ok? E pode nos contactar por lá, ou se quiser depois deixar até o nosso contato também, de alguma maneira, enfim, tá? Então nós estamos à disposição das igrejas locais para falar sobre esse tema, para trazer esclarecimentos sobre esse tema. Fazer roda de conversa com os jovens, né? Exatamente. Aos pastores nós estamos disponíveis também.
E, além disso, também estamos disponíveis com preços acessíveis também para tratamento psicanalítico, tá? Tem uma equipe. Exatamente. Então, caso queira, caso se interesse, a gente está à disposição. A gente não sabe a data que vai ao ar, né, esse podcast, mas pode ser que já tenha acontecido na nossa igreja, por acaso eles são os meus pastores. Na nossa igreja vai ter um mutirão, né? Então não dá pra gente anunciar, porque pode ser que já tenha acontecido. Sim. Mas é uma ideia, né, que pode ser. Sim. E como é que vai acontecer esse mutirão? Só para. É uma equipe de psicanalistas que vai atender ali gratuitamente um número de pessoas para inscrições, né? A gente está colocando 2 dias, para caso a gente acredite que vai ter uma demanda, mas é algo gratuito, cerca ali de 40 a 50 minutos, para que eles possam ali, né, tá trazendo as demandas pessoais deles. Então, é algo bem legal. E aí nós temos os pós, né, de atendimento, e a gente vai fazer uma triagem, ver como é que a gente pode ajudar essa comunidade. Muito legal, muito legal. Vamos orar? Sim, uma literatura importante que eu queria deixar é Depressão e Graça, do pastor Wilson Porte Jr., Depressão e Graça. Um livro incrível que trabalha todos esses assuntos que a gente trabalhou aqui, que citamos aqui, e fala sobre diversos personagens bíblicos, né, que passaram por situações onde hoje poderíamos olhar para aquele tempo e chamar de depressão, ok? Tá? Então, fica essa literatura aí. Amém? Muito legal. Tá, vamos então orar. Primeiro, Deus, eu quero te agradecer de verdade por esse momento, porque esse canal, esse espaço promove essa oportunidade de falarmos sobre temas tão suscetíveis ao dia que se chama hoje, ao tempo que se chama hoje, na verdade. Então, obrigado, Senhor, pela liderança da JMI Região dos Lagos. Obrigado por todos aqueles que estão envolvidos dentro desse projeto. Enfim, sem talvez aqui ser específico nos nomes, mas que o Senhor alcance com a sua graça a vida de todos, que esse projeto se expanda e que possa alcançar assim corações em lugares que talvez a gente não tenha ideia, Senhor. Nós oramos agora por todos aqueles que estão passando por um transtorno depressivo, nós oramos por aqueles, Senhor, que estão talvez enfrentando o dilema, Pai, de talvez até ir contra a sua própria vida. A vida é um dom do Senhor, a vida é um presente, a vida é algo lindo, precioso, Senhor, e o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa de tal maneira que o Senhor nos livrou do império das trevas, da condenação eterna, nos conduzindo ao reino do Filho do seu amor, através da entrega sacrificial e amorosa de Jesus Cristo. E é importante sempre lembrar que Jesus, ao se entregar voluntariamente, ele ressuscitou, mostrando que a vida é o que de fato que importa. E o Senhor nos promete sempre vida e vida em abundância. Então, Senhor, eu peço para que o teu Espírito vá de encontro a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que padecem nesse momento na alma, aquela dor na alma que ninguém vê, que ninguém ouve, que ninguém assiste, mas que o Senhor sabe, que o Senhor reconhece. O Senhor é aquele que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O Senhor é aquele quem dá descanso à nossa alma e é a alma que nos faz humanos. Deus, então, que o Senhor possa trazer o refrigério, lembrando, Senhor, que podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas a tua palavra diz que nós seremos consolados pelo Senhor. Então, que todos agora possam saber que ainda que estejam passando por esse momento, primeiro, o Senhor não os abandonou, o Senhor está com eles. E segundo, há sempre a sua mão poderosa, acolhedora, para tirá-los dessa situação e transformar aquilo que é tristeza, substituir vestes de cinzas por vestes de louvor. E que em nome de Jesus essas pessoas agora sejam tocadas pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso, galera. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Que Deus te abençoe. Dia 2 de novembro, gente, não esquece, anota aí na sua agenda, conferência da JMI Região dos Lagos. A gente conta com a sua presença lá. Até a próxima. Tchau. Fui. Valeu.